Bom, gente, nesse vídeo tutorial eu vou apresentar para vocês o processo de desenho de vistas ortográficas que a gente utiliza dentro da nossa disciplina. Tá? A primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para o objeto que eu estou tentando representar e tentar identificar qual que seria o tamanho, né, de cada uma das vistas que compõem o objeto que está sendo representado. O outro ponto que eu preciso saber é qual a escala que está sendo solicitada na atividade. Tá? Então, para isso a gente vai fazer uso do escalímetro. O escalímetro ele é um tipo especial de régua que permite que a gente consiga fazer ampliações ou reduções do nosso desenho. O que a gente precisa ficar atento é em relação a qual escala que está sendo solicitada. Então, se, por exemplo, ele me for solicitado a escala de 1 para 100, então todas as medidas do meu desenho vão ser executadas nessa escala. Se for feita uma solicitação na escala de 1 para 20, então todas as medidas vão ser tiradas com essa marcação. E aí, a questão relativa à ampliação e redução, ela está muito vinculada a gente consegue perceber isso claramente se a gente pensar em quanto é a marcação de 2 unidades na escala de 1 para 100 e quanto é 2 unidades na escala de 1 para 20. Então percebam que na escala de 1 para 100, 2 unidades vão equivaler a esse tamanho, na escala de 1 para 20 vai equivaler a esse tamanho, na escala de 1 para 50 esse tamanho, e assim sucessivamente. Né? Então a gente consegue ampliar ou reduzir o nosso desenho, mantendo uma certa proporcionalidade entre as dimensões desse objeto. Então, a gente já tem em mente qual escala vai ser solicitada, né? No caso, para esse exercício, a gente vai trabalhar com a escala de 1 para 100, e essa escala de 1 para 100, ela, a partir do momento, né, que a gente compreende qual é o tamanho, qual é a escala que está sendo solicitada para o nosso desenho, eu tenho condições, né, de determinar qual o tamanho que o meu desenho ele vai ter Então, a partir do momento que eu tenho a clareza, né, de qual escala que eu vou estar utilizando, eu tenho como saber qual espaço que o meu desenho vai ocupar na nossa folha de papel. Tá? Bom, como eu falei, a gente vai trabalhar com a escala de 1 para 100. Eu vou olhar para as dimensões do meu objeto, de modo que a gente possa lançar o tamanho, né, dessas vistas na minha folha. O nosso processo de trabalho, uma vez que a gente tem essas informações, a primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar a nossa vista frontal. No caso aqui, eu vou traçar uma linha horizontal e uma linha vertical que vai receber a nossa vista frontal. Tá? Então, para esse desenho aqui em específico, eu vou trabalhar com uma linha mais ou menos no meio da folha. Então, vou traçar primeiro a minha linha horizontal. Vou utilizar a lapiseira mais fina, né? E caso eu queira que essa linha ela seja mais grossa, né, e eu esteja utilizando uma única lapiseira, eu vou traçar sobre aquela linha inúmeras vezes para que essa dimensão, essa linha ela fique mais grossa. Tá? Então,
fiz uma linha horizontal, agora eu vou fazer uma linha vertical. Tá? Então, primeiro eu alinho o esquadro de apoio na borda da folha e depois eu apoio o outro esquadro, que é o esquadro que a gente vai usar para mover e traçar as nossas linhas, tá? Então, a minha vista frontal, ela vai ser posicionada nessa região, né, dessas duas linhas, e uma vez que eu tenha, né, essa marcação, o que a gente vai fazer agora é olhar o tamanho, né, da face frontal do meu objeto, que aqui no caso do exemplo que a gente está trabalhando, ele vai ter 5 unidades, né, de comprimento, e 4 unidades de altura. Fiz aí a marcação. Eu vou fazer agora é traçar a linha de construção a partir dessas marcações, né? Então, vou traçar uma linha horizontal a partir da altura. Depois eu vou passar uma linha horizontal passando, né, na outra marcação. Tá? Então, eu tenho aqui a posição da minha vista frontal. Coisa que eu queria que vocês reparassem, né, que eu já tracei essa linha vertical, extrapolando, né, essa linha horizontal, né, de modo que aqui, essa linha que a gente acabou de fazer, a gente vai utilizar para encontrar o comprimento, né, da peça na vista superior. O que a gente vai fazer agora, da mesma maneira, eu fiz esse prolongamento no topo da vista frontal, de modo que a gente tem a marcação da altura aqui da nossa vista lateral. O que eu vou fazer agora é posicionar tanto a vista superior quanto a minha vista lateral esquerda. Tá? Então, para isso, a gente precisa fazer um afastamento, tá? Até para que essas vistas elas não fiquem uma em cima da outra, né? Então eu vou marcar uma unidade em relação ao canto inferior da vista frontal e vou marcar uma unidade também em relação à minha vista frontal, só que na horizontal. Então, essas duas linhas que a gente acabou de marcar, elas vão servir, essa dimensão, né, ela vai servir para que a gente possa estar marcando a posição a gente possa estar marcando a posição da nossa vista superior. Tá? Essa é a marcação horizontal para a vista superior e a marcação vertical ela vai indicar para a gente a posição da vista lateral esquerda. Tá? Tenho essas duas marcações no meu desenho, eu vou passar agora a definir
a largura da minha vista superior, né? No caso aqui, vai ter também 4. Cuidado, né? Aqui eu quase marco uma escala de 1 para 125. Eu tenho que garantir que a gente sempre esteja utilizando a mesma escala. Então, escala de 1 para... Marquei 4 unidades, na escala de 1 para 100. Na posição que seria a nossa vista superior. Se estiver acontecendo isso aqui, né, a gente pode e deve, né, alterar quais quadros você está utilizando, né, para que você possa executar o alinhamento, possa posicionar os seus quadros com certo conforto. Então, vista frontal, vista superior. O que preciso fazer agora é a marcação da vista lateral. Para isso, eu vou usar o esquadro de 45 graus. Tá? Então, sempre trabalhem com os esquadros apoiados um em relação um ao outro. Tá? Então, vou andar com o esquadro até o cantinho inferior. O cantinho inferior direito, né, da vista frontal. E a gente usa essa linha de 45 graus para transferir a dimensão da vista superior, tá, para a vista lateral. Então eu vou prolongar essa linha até ela encostar na linha de 45 graus e após a gente fazer isso, a gente vai traçar a vertical, né? Ou seja, ela prolonga até a linha inclinada, encostou na linha inclinada, a gente traça a linha vertical. Então, eu tenho aqui posicionada minha vista, vista frontal, vista superior, lateral esquerda do objeto, fica posicionada à direita. Se eventualmente o enunciado de vocês estivesse pedindo para que vocês desenhassem a vista lateral direita, que fica, né, no lado esquerdo da vista frontal, a gente utilizaria o mesmo procedimento que a gente usou aqui, para desenhar a vista lateral esquerda. Né? Então, eu pegaria o meu esquadro de 45 graus, alinharia, e aí ao invés de fazer a linha inclinada a partir do canto inferior direito, faria no canto inferior esquerdo. Né? E aí a gente executa o mesmo procedimento. Né? Então, quadro alinhado, faço o prolongamento da superior até encontrar a linha inclinada. Aqui, ó. Quando ele fizer isso, quer dizer, após, né, a gente fazer isso, eu vou fazer agora prolongar, né, a partir dessas linhas, a gente prolonga a linha só que na vertical. O que falta aqui a gente fazer o prolongamento do topo, né, da vista frontal. Então, ó, então é a posição das 4 vistas do meu objeto: frontal, superior, lateral esquerda, lateral direita. Então, o que a gente fez aqui até o momento foi apenas posicionar essas vistas no nosso desenho. O que a gente vai começar a fazer agora é refinar a peça, né, de fato. Então, para isso, eu vou pegar
as medidas do objeto na vista frontal. Então, a gente tem uma marcação de 2 unidades aqui no meio. E aqui a gente vai ter 5 unidades, mas com uma marcaçãozinha a 2 unidades. Né? Então, eu cheguei nesse ponto, agora eu vou traçar e aí percebam que eu estou traçando, por enquanto, sem muita preocupação, de uma vista para outra, né? Ou seja, da frontal para a superior, porque eu vou precisar dessa linha para detalhar, né, a minha vista superior do meu desenho. Tá? Então, fazer o prolongamento também dessas marcações, tanto para as vistas laterais, tá? Então, só observem que a gente está tirando de uma vista para outra. Em relação à vista superior, eu tenho marcação com 4 unidades, mas ela divide no meio, né? Então, aqui quatro, que é aqui no meio dela, e aí eu vou concluir todas as linhas, né, que vão ser necessárias para finalizar o desenho. Tá? Então, essa primeira etapa, para a gente repassar, a gente traça uma linha vertical e horizontal para a gente poder posicionar o contorno, né, da vista frontal. A partir da vista frontal, posicionei a superior, da frontal mais a superior, eu consigo posicionar as minhas vistas laterais. Tudo isso utilizando, né, a lapiseira mais fininha que vocês tiverem, ou traçando sem muita, traçando com linhas mais claras, né, para que vocês possam depois finalizar o seu desenho. Aqui, especificamente, né, todas essas desenhos que a gente tem, é o que a gente chama de linha de construção, são apenas linhas que vão permitir que a gente consiga posicionar as vistas e dentro da nossa folha, né, e vão possibilitar que a gente possa estar traçando a linha definitiva, né, do nosso objeto, né, que no caso aí seriam as linhas de contorno. Então, após eu chegar nesse momento, aí eu tenho que começar a olhar com mais detalhe cada uma das faces que compõem o meu objeto, de modo que eu reforce, né, o contorno dessas linhas, indicando aquilo que está sendo efetivamente visto pelo observador. Tá? Então, vou começar esse processo de reforço. Uma outra coisa é que, se você tem a linha de construção, você começa, né, a poder utilizar apenas um esquadro. Né? Então, eu vou reforçar inicialmente só as linhas que a gente efetivamente enxerga, né, no meu desenho, e para isso eu vou reforçar inicialmente só a vista frontal. E aí percebam que eu estou deixando, né, as minhas linhas meu contorno mais forte, né, mais grosso, apenas traçando, executando o mesmo traçado, né, múltiplas vezes. Eu não estou usando
força, né, para gerar essa linha final do meu desenho, né? Para eu conseguir perceber onde que cada linha vai ser posicionada, né, preciso naturalmente olhar para o meu objeto, né, para a gente conseguir ter uma clareza, né, de onde as linhas elas vão ficar mais fortes, de modo que você vai ilustrar o desenho final, né, do objeto. Então fiz aí vista frontal e agora vou começar a reforçar a vista superior. Uma outra coisa que é recomendável, né, que vocês façam é traçar as linhas, todas as linhas horizontais e as linhas verticais de maneira agrupada, né? Então vejam que somente tracei todas as linhas verticais do meu desenho. E agora eu estou traçando as linhas horizontais, né? Então, e vejam que eu estou utilizando só um esquadro agora, porque eu já tenho, né, as linhas de construção, né? Então, a partir desse momento que eu preciso verificar, né, eu tenho que olhar para a peça, né, eu tenho que olhar para o meu objeto para tentar entender quais são as linhas que efetivamente existem e quais as linhas que não existem no nosso desenho, tá? Então aqui eu tinha esquecido de fazer o prolongamento, né, da parte do meio da vista, né? Então que eu traço até o meio. Então eu fiz o prolongamento, onde ele encostou na linha inclinada. Simplesmente traço a linha vertical a partir desse ponto, né? Vamos já aproveitar e fazer isso para a vista lateral direita, né? Então tracei a linha horizontal. A partir dessa linha horizontal, a partir do momento que ela encosta, né, na linha inclinada, eu traço a linha vertical. Então, que a gente consegue agora traçar. Agora eu já tenho todas as linhas de construção para desenhar as minhas vistas laterais. Né? Então, eu vou começar agora a reforçar, né, as minhas linhas, aquilo que a gente tinha falado de reforçar por conjunto, né? Estou reforçando todas as linhas verticais agora. E a seguir vou reforçar as linhas horizontais. Eu vejo que essa linha aqui do meio não ficou tão forte, né? Mas isso aí a gente retoma, né? Essas linhas aqui na vista lateral esquerda, eu vou ter um pequeno detalhe
Na verdade, são dois detalhes, né, que a gente vai ter aqui. Primeiramente, em relação ao que a gente vai estar enxergando. Se vocês olharem a peça, quando a gente olha a vista, a face direita, né, desse objeto, ela está posicionada no fundo, né? Então, na prática, se a gente está olhando pelas costas, né, desse objeto, a gente não vai enxergar a gente não vai enxergar esse L que a gente tem aqui, né? Não vou enxergar essa face, tá? Então eu não vou fazer essa linha de contorno preenchida, né? É como se a gente estivesse olhando lá de trás para cá, né? Então, a primeira coisa é que a vista lateral direita, ela vai ser o inverso da esquerda e vice-versa, né? Então, se o meu L está posicionado aqui na minha vista lateral esquerda, na lateral direita ele vai aparecer espelhado, tá? Outro detalhe é isso em relação ao que a gente está enxergando, né? Se a gente está olhando de fundo, né, esse L ele não vai ser visto porque ele está escondido pela parte de trás do desenho. Então, nesse caso, para que a gente possa enxergar ele de fato, eu não vou enxergar ele, mas eu preciso desenhar ele, e aí eu vou executar esse desenho com linhas tracejadas ou linhas ocultas, tá? Que indicam para gente que aquele elemento ele existe no objeto, só que ele não está sendo visualizado naquele plano, tá bom? Então, esse é o processo de desenho das vistas ortográficas. No meu caso aqui, eu não fiz margem e carimbo, mas nos desenhos da disciplina vocês vão precisar desenhar, né, tanto a margem esquerda, a de base, a superior, e a margem direita, além, né, de trazer aqui o carimbinho com as informações de vocês. Um outro detalhe é que nos exercícios vocês não vão apagar essas linhas mais clarinhas, tá? Você vai deixar elas no seu desenho, porque a gente precisa delas até para que eu consiga perceber se você utilizou o processo que foi ensinado ou não. O outro detalhe é que não precisa colocar o nome, né, das vistas, justamente porque essas vistas ortográficas elas estão posicionadas de acordo com a posição do observador. Tá? Então, os desenhos que vocês vão apresentar, eles sempre vão ter essa distribuição. Tá? Então, você nunca vai ter a vista frontal e aqui do lado a superior, aí do lado a lateral e a vista e mais seguinte outra vista, né? Ou seja, você não vai ter uma linha com todas as vistas organizadas. Tá? Você sempre vai ter vista frontal meio que centralizada, tá? E em relação a essa vista frontal, você vai ter a lateral direita, à esquerda do objeto e a lateral esquerda à direita do objeto. E abaixo eu vou ter a vista superior. Ok? Então, para o vídeo de hoje, era isso que a gente tinha, era essa informação que a gente tinha para apresentar para vocês.